Para vocês terem uma ideia de como foi e como é gratificante trabalhar na campanha do Fusca, chegamos até a fazer um anúncio em uma ocasião em que gratificava, o Fusca nos gratificava no sentido de lembrar quantos profissionais trabalharam nesta campanha. Todos concordaram em que esse anúncio era verdadeiro. Nós fizemos um anúncio que dizia o seguinte: o carro que ensinou os brasileiros a fazer propaganda. Esse anúncio foi publicado em toda a mídia brasileira. E chegou uma ocasião em que a Volkswagen resolveu fazer um Fusca mais econômico ainda, de preço ainda mais baixo, chamado, acho que foi o grande início do chamado carro popular. E esse carro, porque era despojado de frisos e outras coisas, ele foi apelidado, ou chamado mesmo, de pé de boi. Pé de boi era um carro que servia para tudo, particularmente para a zona rural, até porque, como se descobriu na ocasião que o carro era servido para uso de lavoura, ele substituía a Jeep, como já foi dito. Então, quando foi feito esse pé de boi, nós fomos fotografar o carro longe, numa fazenda e tal, e foi um trabalho de fim de semana pesado. Mas ao chegar lá, fizemos o anúncio, cujo anúncio está aqui, tá certo? E para produzir o anúncio, eu tive que puxar charretes, eu tive que fazer o cenário, e o fotógrafo me pegou como um burro, que aliás eu não sou muito mais que isso. Durante a campanha aparecia a necessidade de vez em quando de se proteger os revendedores, ou seja, na ocasião não havia oficinas especializadas em todo o Brasil, só os revendedores estavam treinados na fábrica para consertar a Volkswagen. E era um trabalho complicado na época, embora o carro seja simples, precisava alguma especialização. E quando alguém ia numa oficina qualquer, corria o risco do trabalho não ser bem feito, de ter um arame em algum lugar, aquele troço. Então, um dos anúncios feitos na ocasião foi exatamente para que os revendedores tivessem a proteção da imagem do técnico. Quer dizer, então, ao invés de xingar, entre aspas, as oficinas que estavam paralelo aos revendedores, nós fizemos um anúncio muito mal escrito na tabuleta, e que o anúncio é assim: cuidado com os especialistas, que eram os chamados não treinados da fábrica. E antes de mostrar o anúncio que eu vou mostrar a vocês, eu queria contar uma história que, na ocasião em que se fazia, no começo da Volkswagen, houve uma passagem. Os carros todos nacionais foram para a Transamazônicas, quer dizer, eram 5 ou 6 carros de cada marca, e se desfilaram para experimentar uma travessia da Transamazônica. Ao chegar em alguns lugares da Transamazônica, precisava parar antes, porque era uma coisa ainda selvagem, tinha índio em algum lugar. Então os carros paravam nessa grande caravana, alguém ia de bandeira branca até aqueles índios pedir permissão para a passagem. E quando chegou-se numa região lá, os índios tinham uma coisa mal escrita. Quando nós chegamos perto, segundo a lenda, os índios já tinham escrito numa tabuleta: conserta-se Volkswagen. Eles já sabiam, já tinham o know-how da coisa. Eis aqui o anúncio que era para proteger os revendedores. Bom, e uma das peças que orgulhou todo o tempo a equipe, sempre tem assim, ao longo de 36 anos, tem sempre uma outra peça, todas elas são consideradas boas. De vez em quando tem alguma que tem aquela linguagem telegráfica, a linguagem fácil da publicidade. Você sabe que a publicidade, ela funciona um pouco mais quando ela é cartilhesca. Quando a gente é criança, a gente aprende a ler por cartilha. É a xícara e a palavra xícara. Essa leitura que faz a gente compreender mais facilmente as coisas, de vez em quando a gente transporta isso para a publicidade. Por exemplo, o outdoor é uma coisa que, se não for telegráfico, se não for cartilhesco, ele fica poluído, cheio de coisa, cheio de informações. Então, esse anúncio que eu vou mostrar agora, na ocasião, foi, para meu gosto, o mais cartilhesco, o mais criativo, cartilhesco criativo também, que vendia uma ideia, que o carro era durável e você podia andar ele o tempo todo, era só lavar e voltar a usá-lo. E nós fizemos esse anúncio chamado Lave e Usa. Olha como é telegráfico e limpo. Mas veja só o cuidado
o cuidado que a Volkswagen, a fábrica, tinha quanto à preocupação social e econômica do dono do carro. Quem compra o Volkswagen? Geralmente, quando você tem um produto, você está anunciando uma campanha, você tem antes ou logo depois o perfil do consumidor daquele produto. Ele é rico, pobre, ele é classe média. No caso do Fusca, ele é tão universal que alguns anúncios foram feitos. Se você fosse dividir hoje a campanha Volkswagen, você poderia assim, boa parte da campanha Volkswagen era para restabelecer e relembrar o valor de revenda. Uma boa parte era para proteger a imagem do consumidor. Quem tinha um Fusca estava com o carro, estava com Deus. Estava até sobre o aspecto status, porque sendo ele o carro não o mais bonito da praça, mas o mais inteligente, tinha status. E um dos anúncios da série que revelava a posição social, nós fizemos um anúncio que dizia assim, botamos o carro num fundo de paralelepípedo, botamos o carro num fundo neutro, que não se vê residência de ninguém, nem ninguém na cena, com roupa nenhuma, e se perguntava, você é capaz de dizer quem é o dono do Volkswagen, qual é a condição social do dono desse carro? Está aqui o anúncio. Voltando às características do Fusca, quer dizer, eles têm conversa para mais de quilômetro e meio aqui quanto ao posicionamento sadio e simples da Volkswagen, do Fusca em particular. O posicionamento era alguma coisa de uma ideia que ia durar. Quando você tem uma ideia que vai durar muito, como já foi dito, você protege quem tem os carros já comprados em algum tempo. Mas você precisa prometer a ele que realmente aquilo era uma ideia sadia, que ele comprou uma ideia boa. Então nós fizemos um anúncio na ocasião que lembrava as coisas criadas uma época e que até hoje estão aí, quer dizer, coisas criadas que jamais vão sair de moda, como o clipe, o parafuso, o zíper e o anzol. Agora vem uma hora, tanto quanto cômica na situação, que aliás tão cômica quanto o cliente ou toda a diretoria da Volkswagen reconheceu que era uma ótima ideia, era o tempo certo de fazer isso e produziu o carro chamado teto solar. O teto solar foi lançado numa ocasião e era uma coisa como na Europa e nos Estados Unidos, é um carro que vale mais dinheiro. Quem tem um carro teto solar tem um custo extra. E o Fusca não podia deixar de ter a beleza de um carro teto solar, você abre, ainda mais em zonas tropicais aqui, ou época de calor em outras cidades. Então esse carro foi, por todas as razões, aprovado unanimemente e ele foi fabricado. E fizemos a campanha. Como não se esperava, o Rio de Janeiro, sempre o Rio de Janeiro, simpático o Rio de Janeiro, que apelida todo mundo. Você sabe que o Rio de Janeiro, o carioca põe apelido em todo mundo, né? Outro dia um amigo meu, paulista, foi ao Rio e disse, não, eu sou paulista, vou ao Rio, mas em cima de mim carioca não põe apelido. Então ele ficou numa pensão, com uma veneziana fechada, e ele olhava através da veneziana, quando não vinha nenhum carioca, aí é que ele abria a janela e via o Rio, respirava Rio de Janeiro, via Pão de Açúcar. Quando ele percebia alguém, ele fechava a janela, de medo de ganhar um apelido. Não demorou 2 dias, ele foi apelidado de Cuco, porque o carioca capricha mesmo, né? Então, nesse caso, o teto solar lá ganhou o apelido de Cornowagen. Não demorou muito tempo, a fábrica retirou o carro de produção, porque tem que respeitar. O consumidor não perdoa, especialmente quando ele é criativo, quando um carioca é capaz. Olha o anúncio.